E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje é a sexta-feira da notícia e a gente estará repercutindo juntos algumas notícias que circularam durante a semana, tá? Eu peguei aqui 15 notícias que foram as que mais circularam durante a semana e a gente vai estar debatendo sobre elas, tá? Ministro da Saúde Marcelo Queiroga disse nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, que tem tranquilidade absoluta sobre o fato de passar de testemunha para investigado pela CPI da Covid. Isso daqui é vinculado pelo Pleno News, tá? O Renan Calheiros, ele trocou a nomenclatura de 14 testemunhas da CPI para investigados, tá? Não são mais testemunhas, agora são investigados. E uma delas é o ministro da Saúde atual, Marcelo Queiroga, tá? Isso pra mim não tô tranquilo igual ele, né? Uma tranquilidade absoluta, porque aquilo dali é um palco político e a gente mais pra frente vai ver o porquê disso, tá? Então, tranquilidade máxima, é isso mesmo e segue o baile, tá? Vindo de Renan Calheiros, a gente sabe que nada de bom poder vir mesmo. Vamos lá para a segunda notícia. Freixo entra com ação contra Sérgio Camargo para impedir retirada de livros da Fundação Palmares. Isso daqui é vinculado pelo O Globo, tá? O Sérgio Camargo é presidente da Fundação Palmares, tá? E ele está retirando alguns livros de ideologia marxista e socialista, tá? De alguns autores marxistas e socialistas. Ele está fazendo uma limpa na Fundação Palmares, tá? Lembrando que esses livros não serão destruídos, queimados, eles serão doados para outras instituições ou colocados em acervos, fora do alcance do público, tá? É só isso. O Freixo, ele tá procurando palco porque ele quer cada vez mais aparecer na mídia, já que ele vai disputar o governo do Rio de Janeiro, tá? Ele quer ser governador do Rio de Janeiro. Então, é isso mesmo. Freixo é irrelevante a opinião dele sobre qualquer coisa. Vamos lá. Terceira notícia. FHC diz que Lula é um democrata e defende unir forças. Isso daqui é do Gazeta do Brasil. O Lula é um democrata? FHC, vamos bater um papo aqui, meu querido. Um democrata financia ditaduras de países alheios? Um democrata desvia dinheiro público? Um democrata é chefe de um esquema de corrupção? Para você, um democrata é ser isso? Para mim, ser isso não tem nada de ser democrata. Não tem nada de defender a democracia. Eu esperava mais de você. Você já foi presidente da República, né? Talvez a sua aliança com Lula tenha emborrecido você. Eu pensei que conforme a gente ganhasse cabelos brancos, a gente também adquirisse sabedoria, mas no seu caso, totalmente ao contrário. Quanto mais cabelo branco que o senhor tem, mais senil fica. Porque pra mim, o senhor só pode estar ficando senil se você acha que o Lula é um democrata, tá? E aqui, não se esqueça, no seu caso, que quando a gente diz unir forças, no seu caso você está unindo forças a Satanás, tá bom? Que é do mesmo time do Lula. Quem é que pega o roubo, a morte e a destruição? É Satanás, que eu saiba, não é Cristo. E nenhum democrata. Tá bom? Procure saber se os seus remédios de idade avançada, né? Porque você tem quase 90 anos, estão em dias. Porque deve estar te faltando alguma vitamina cerebral. Para você conseguir colocar seu raciocínio, tá? Para você voltar ao suas faculdades mentais plenas. Tá bom? Só isso que eu te falo. Próxima notícia. Real se torna a 12ª moeda que mais se fortaleceu no mundo e subiu 104 posições no ranking mundial, tá? Isso daqui é vinculado pela Pleno News. Isso é muito bom, né? Mostra que a economia ela vem se fortalecendo no nosso país e eu espero que a nossa moeda se valorize muito mais, se fortaleça muito mais, né? Que a nossa economia volte a ser aquela economia pujante que era antigamente, né? Antes dos governos do PT. E que a gente volte a ter uma boa economia, né, no país. Quarta notícia. Quarta notícia não, né? Sexta notícia. PGR pede liberdade de Oswaldo Eustáquio e Sarah Winter. Isso daqui é vinculado pelo deputado Felipe Barros, tá? Oswaldo Eustáquio e Sarah Winter, eles são extremistas, tá? Vamos falar a verdade, não tem como dizer. E eu acho muito estranho, porque eu acompanho a Sarah e o Oswaldo Eustáquio há um tempo. E eles viraram uma chavinha, um clique
E eles viraram totalmente extremistas, principalmente a Sarah, me surpreendeu muito, né, a Sarah Winter. Mas eu acho assim, que se há um pedido da PGR para que os liberte, eles têm que ser libertados, né? Se há base jurídica, então eles têm que ser libertados, tá? Mas para nossa tristeza, eles viraram realmente extremistas, tá? É muito complicado. PF investiga esquema de corrupção em antiga diretoria da Petrobras. Isso daqui é do deputado Carlos Jordi, mas é verdade, tá? Olha, pode ter certeza que se essa diretoria da Petrobras forem nos governos do PT, roubalheira é garantida. A roubalheira é garantida. Porque o seu Luiz Inácio Lula da Silva com a dona Dilma Rousseff aparelharam as instituições para poder angariar recursos delas para poder financiar ditaduras amigas e para poder terminar obras em outros países, né? Eles deixaram um monte de obras aqui paradas, uns verdadeiros elefantes brancos aqui no nosso país, e terminaram obras nos países dos outros, né? Aqui não precisa de obra, no país vizinho precisa. E ainda por cima de graça, com o seu dinheiro, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção com esse safado desse Lula que tá querendo voltar à presidência da República, tá? Eu não duvido nada. Se for diretoria da época do PT, roubalheira é garantida. Isso daí não precisava nem de investigação, tá? Nada. Nem nenhum tipo de indício probatório de fraude. Era só dizer, essa diretoria era na época do PT, eu já mandava investigar, porque deve ter roubalheira. Oitava notícia. Brasil e China buscam fortalecer cooperação em ciência e tecnologia. Essa notícia é vinculada pelo ministério do ministro Marcos Pontes, né, Ministério de Ciência e Tecnologia. Olha, eu acho bom a gente nós cooperarmos para ter entendimento e sabedoria na área de ciência e tecnologia. O que me preocupa é a dona China, né? Eu sempre falo aqui, o problema não são os chineses, e sim o regime ditatorial que rege aquela nação, tá? Os chineses só são vítimas daquele mesmo regime, tá? Quando eu escuto falar em China, me pelo de medo. Porque a China não é nada confiável. Nada. Nada confiável. A China é que nem o Lula, a gente desconfia desconfiando, né? É desse jeito. Nona notícia. Brasil aplica 2.500.000 doses de vacina em 24 horas e bate recorde, tá? Eu acho bom mesmo essa vacinação avançar. Por quê? Olha o meu raciocínio. A vacinação avançando, né? Ela começa a fazer com que a economia se abra mais. A economia se abrindo mais, ela vai fazer com que o quê? Surja mais empregos. Surgindo mais empregos, o presidente Bolsonaro começa a subir nas intenções de voto para 2022 e a sua popularidade também. E aí a gente consegue avançar em cima do Lula. Então eu acho muito bom que isso aconteça, tá? Mais vacinas e tudo, tá? Inclusive eu já venho vendo esse avanço do presidente Bolsonaro nas pesquisas, tá? Não em popularidade, porque tem que sair novos estudos, tá? Essa semana saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisa, né, a pedido do PSL, que mostra o presidente Bolsonaro com 34,3% das intenções de voto, tanto no primeiro como no segundo turno, é parecido, e o Lula com 32,5% dos votos, se eu não me engano, tá? E aí os dois estão empatados tecnicamente, mas já não é aquela discrepância das pesquisas anteriores que mostrava o presidente Bolsonaro com 20, o Lula com 40, o presidente Bolsonaro com 30, o Lula com 50, tá? Conforme a vacinação vai aumentando e a economia já vem se fortalecendo há alguns tempos, né, algumas semanas para cá, o presidente Bolsonaro consegue voltar a se estabilizar nas pesquisas, não só como de intenção de voto, mas como a popularidade dele começa a voltar. Isso daí é um trunfo que o presidente Bolsonaro tem e ele não pode perder, tá? Nós temos que usar todas as nossas armas, né, possíveis para inviabilizar a candidatura do presidente Lula, né, do ex-presidiário Lula, e ainda pior, inviabilizar a sua reeleição, né, a sua reeleição, tá? Porque se o PT voltar ao poder de novo, não tenha dúvida, que ele vai fazer, não vai medir esforços para que ele nunca mais saia do poder, tá?
Nunca mais. Porque ele ficou com medo, ele viu que ele perdeu o poder, então ele vai apelar o Estado de uma forma que o Lula vai se reeleger de novo, vai colocar um poste, depois desse poste vai colocar outro poste, e aí a gente vai ter aqui quase um governo Castro, tá? Só que será o governo Lula para sempre. Então a direita não pode perder essa oportunidade de dar um recado claro em 2022 nas urnas que nós não queremos mais o PT no governo. Mas tem que ser uma coisa muito bem clara, muito bem feita, tá? Então, essa notícia ela é muito boa. Ela é vinculada pelo R7 da Record, tá? 10ª notícia, Bolsonaro ironiza obras patrocinadas pelo PT em Cuba e Angola. Isso daqui é vinculado pelo Felipe Barros, o deputado. O que aconteceu? Bolsonaro, ele vem sendo... né? As pessoas tentam ridicularizar o presidente Bolsonaro porque ele dá prioridade para a conclusão de obras não feitas, não terminadas. E aí ele falou que ao contrário dele, né, ao contrário do PT, quer dizer que concluir as obras lá fora e não concluir as aqui de dentro, o presidente Bolsonaro conclui as aqui de dentro e não manda fazer nenhuma lá fora, porque ele é presidente dessa nação e não de qualquer outra nação. Então ele ironizou obras que o PT fez na Angola e Cuba, só que o PT não fez só obras na Angola e Cuba. O PT fez o metrô do Chile. O PT fez o metrô do Chile. O PT fez uma usina petrolífera na Venezuela. E aí você pode me perguntar, mas os países pagaram para a construção dessas obras em seus países. Não pagaram não. Quem pagou fui eu, quem pagou foi você. Eles tiraram o dinheiro nosso, que era para concluir obras aqui, fazer obras aqui. E deram de graça as obras para países estrangeiros, né? Países com regimes totalitários, países que tinham os presidentes com uma certa amizade com o presidente Lula, que é a presidente Dilma. Foi isso que ele fez. Tá? Ele desviou o dinheiro dos cofres públicos brasileiros para fazer obras em países estrangeiros. Tá? Inclusive obras que nos causam prejuízo até hoje. Então a gente tem que prestar muita atenção, tá? Só mais um motivo para que esse homem não volte à cadeira de presidente da República. É muito sério o que nós estamos, o risco que nós estamos correndo, tá? É muito sério. Vamos para as próximas notícias. Essa daqui é uma notícia muito séria, periclitante. Parlamento Europeu quer aborto como direitos humanos, tá? Que é aborto como direito humano. Inclusive, o Parlamento Europeu, eu não sei de que país que é, mas eu acho que deve ser algum país dentro da União, deve ser mesmo, porque né, alguns países dentro da União Europeia, que ele quer inclusive para sem restrição gestacional. O que é isso? Você só pode abortar até os 3 meses, por exemplo, como é na Argentina, né, que é até os 3, 4 meses. Lá não, eles querem que a mulher possa abortar em qualquer momento da gestação. 5, 6, 7, 9 meses. Olha a loucura. E eles dizem que o direito a abortar é um dos direitos humanos. Humano pra quem, criatura? O bebê não é um ser humano que precisa ser respeitado, seus direitos de integridade física serem garantidos? Se não é, eu não sei mais o que é. Né? Não sei que tara é essa em matar criança. Então só pode ser matar, um feitiço. Não sei, só pode ser isso, tá? Isso é muito sério. Isso daqui é vinculado pelo Brasil Sem Medo. Outra notícia. Lula diz estar comprometido a fazer mais do que já fez. Ô Lula, a gente sabe. A gente sabe que você tem um compromisso com essa pátria. Um compromisso de levar a corrupção em outro estado, em outro patamar nunca já visto nessa nação. Que você não perderá a oportunidade de estuprar os cofres públicos. A gente sabe disso, Lula. E por isso mesmo, nós vamos lutar para que você não sente essa bunda imunda na cadeira de presidente da República nunca mais na sua vida, tá? Nem você, nem os seus, tá bom? A gente não quer você como presidente da República, saiba disso, tá bom? O povo brasileiro não quer você, tá? Esteja ciente disso. Faça um favor para todos nós e para você mesmo, tá bom? Não passe essa vergonha de tentar ser candidato à presidência, tá? Não passe. É só o que me faltava. Isso daqui é vinculado pelo Pleno News. Agora, uma prova de que essa CPI da Covid é um palco político para destabilizar o governo Bolsonaro e para inviabilizar a eleição dele para 2022, da reeleição, né?
Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, afirma que CPI da Covid é palco político. Meu Deus. É mesmo um iluministro. Iluminado. Ungido. É sério, Marco Aurélio, que isso daqui é um palco político? Meu Deus, eu não estava ciente disso. Isso daqui tá mais do que na cara, né, Marco Aurélio? Será que o senhor também tem essa percepção aguçada de como o STF ele é percebido pela população? Aquela corte maravilhosa, né? Digna de tribunal de exceção? Eu acho que você deveria pensar um pouco também, né? E para ajudar, o senhor decidiu adiar sua saída, né? Por quê? O senhor está com medo de quem o presidente da República irá nomear no seu lugar como ministro do STF? Será? Ou o senhor não quer perder alguns privilégios que ainda lhe restam? É complicado, né, ministro? Complicado. Isso daqui é vinculado pelo Felipe Barros também, tá? Deputado. Vamos para mais uma notícia. Ministério da Justiça autoriza apoio da Força Nacional nas buscas por Lázaro. Isso daqui é vinculado pela deputada Carla Zambelli. Inclusive, a Força Nacional já está em ação, procurando aquele pangaré assassino, maníaco, né? Louco. E que ele seja capturado, né? Vivo ou morto. A Globo, ela vem tentando humanizar ele, né, dizendo assim que nós não devemos tentar caçá-lo, tentar matá-lo, toda a vida importa. E creio que toda a vida importa, Globo. Fale isso pra ele. Fale isso pra ele que matou 6 pessoas, matou uma família inteira e ainda matou 2 homens na cidade onde ele morava, porque esses 2 homens impediram que ele estuprasse uma moça. Fale pra ele que toda a vida importa, que ele deve se integrar, que ele não deve matar mais ninguém. Tá? Se você conseguir convencer ele disso, aí eu te darei credibilidade. Por enquanto, este homem tem que ser preso. Tá? Quem vai decidir se ele vive ou não é ele mesmo. Tá? Porque se ele se integrar à polícia, a polícia vai o prender e ele vai ser julgado conforme a lei. Agora, é aquele velho ditado. Ou você vem em pé, ou você vem deitado. Mais nada. Tá? Ou ele se entrega, né, pacificamente, ou ele vai ser deitado na bala. Porque esse homem é de alta periculosidade. Nós não podemos ter um homem desse solto na sociedade, tá bom? Globo. Ou emissora que adora bandido, né? Nossa, fico impressionado, né? É a emissora que grita viva a democracia, né? E defende bandido. Por acaso bandido, ele ajuda no Estado Democrático de Direito aonde? Só se for na cabeça torta de vocês. Só se for isso, tá? É terrível. PF investiga dono da Pizza Hut por repasse de propina a Renan Calheiros. Isso daqui é do Jornal da Cidade. Até tu, Pizza Hut. Até tu. O Renan Calheiros, ele é tão bandido, safado e vagabundo que ele consegue envolver em esquemas de corrupção a Pizza Hut. Esse homem é capaz de vender a mãe. Meu Deus, eu fico assim. Ele ainda é relator da CPI da Covid. Sabe? Um homem que não tem moral nenhuma para investigar ninguém, porque é investigado em vários processos, querendo dar uma de baluarte da moralidade, né? Pináculo da verdade. Esse país, olha, como diz Augusto Nunes, esse país não é para profissionais, muito menos para amadores. Ai, é complicado, viu? Outra notícia. Promessa de Lula de acabar com o teto de gastos. Tá. Olha, essa promessa do Lula de acabar com o teto de gastos só mostra que o Lula nunca mudou e nem nunca vai mudar. Tá? Se ele acabar com o teto de gastos, que define quanto que o governo pode gastar, ele vai... Olha, vou falar uma coisa pra vocês sério. Ele, quando era presidente da República, tinha um teto de gastos. E ele já roubou bilhões, trilhões com o teto de gastos. Imagine 100. Aí que ele vai fazer a festa. Aí que a gente vai morrer afogado, sabe na onde? Na lama da corrupção. Porque aí é que ele vai roubar mesmo.
Aí, meus queridos, os esquemas de corrupção maiores do mundo vão ficar no chinelo perto do que ele vai fazer nesse Brasil. Aí que ele vai dar dinheiro para a ditadura de tudo quanto é jeito. Em dólar, em euro, em real, em bitcoin, em moeda digital. Esse homem, ele é um perigo para a democracia. Se esse homem chegar na presidência da República, ele vai institucionalizar a corrupção. Tá? A corrupção, ela será institucionalizada nesse país, tá? Eu fico assim pensando que... Eu penso assim, acho que a gente já tá no fundo do poço, né? Aí quando a gente vê, dá pra cavar mais. O fundo, ele se estende, né? A gente consegue chegar mais lá embaixo. Esse país é que eu não sei se tem jeito, viu? Eu não sei se tem jeito, mas está nas nossas mãos dar um jeito nesse país. Está nas nossas mãos, em 2022, a gente dá um recado claro pro Brasil, de que a gente não quer o Lula como presidente. Tá? Senão o presidente Lula, o ex-presidente Lula, vai colocar como políticas públicas a corrupção. Tá? De tão ladrão que ele é. Não se engane com a vozinha dele, fonha, né? Com aquela cara de duende velho, tá? Não se enganem, não. Tá? Atrás daquele rostinho fofinho, meigozinho, tem um grande ladrão. Tá? Um grande ladrão. Ele irá se apropriar do Estado, não só para benefício próprio, mas como para benefício dos seus. Tá? Abrem o olho de vocês. Por favor, pelo amor de Deus. O Lula, ele não muda e ele não vai mudar. Abram o olho. Bolsonaro é ruim? É. Bolsonaro nos decepcionou? Nos decepcionou. Mas ele é a única alternativa que nós temos nesse momento. Tá? Ou vai ou racha. Tá? Se a gente quiser que amanhã o Brasil não esteja no pior ranking de corrupção do mundo, como o país mais corrupto, como nenhum investidor estrangeiro querendo investir aqui, como a corrupção corroendo as instituições por dentro, a gente vai ter que votar no Bolsonaro. Vai ter que votar no Bolsonaro. Ah, Eduardo, mas e a terceira via? Terceira via não tem nenhuma legitimidade política, não tem força nacional. Nenhum dos candidatos apresentados para a terceira via. Ah, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um cangaceiro. Marina Silva, se vir uma ventania, leva embora. Aí pronto. Aí vão declarar a cadeira da presidência da República vaga. Por quê? Porque a Marina Silva foi levada por um vento. Né? Ou se não for levada por um vento, ela vai deixar o Brasil largado, que o Brasil vai começar a crescer mato. Né? Que ela adora uma floresta. Tá? Porque a gente sabe que nós temos que proteger nossos recursos naturais. Mas a gente também pode explorar nossos recursos naturais com cuidado, com parcimônia, sem destruí-los. Ela não, ela quer que o mato cresça na floresta amazônica e fique lá, largada. Tá? Amoedo, não sei nem quem é. Danilo Gentili, ele vai fazer piada na ONU? Ele vai fazer piada no Congresso Nacional? Ele vai propor piadas como leis? Não dá. Ele é ótimo comediante, ele é uma ótima pessoa, ele é um ótimo apresentador de talk show, mas ele não vai ser um bom político. Tá? Ele é honesto? Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma de que o Danilo Gentili é honesto. Tá? Nós não temos outro candidato. Tá bom? Então a gente vai ter que pôr a mão na nossa consciência. A gente vai ter que deixar um pouquinho nossos egos de lado, nossas divergências, as nossas inimizades, e vai se unir por um bem do Brasil. Tá? Avante Brasil. Tá? Essas são as notícias de hoje, tá bom? E a gente vai ter que pensar muito nas próximas eleições, tá? Fiquem com Deus e até segunda-feira com a nossa série Assuntos do Cristianismo. Fiquem com Deus e tchau.